Oi pessoal, boa tarde, meu nome é Bianca Brasil, sou doutora em acupuntura, sou enfermeira, especialista em psiquiatria e saúde coletiva e trabalho com a nutrição e a dietoterapia aí pela medicina chinesa já há 22 anos, né? E tô aqui hoje para falar de emagrecimento com vocês. Quem já me segue, quem já me conhece sabe que eu dou um coach aqui, uma mentoria para vocês poderem emagrecer sem ter que contar calorias, sem ter que ir para academia, sem ter que escolher o alimento de vocês, sem ter que tomar remédio, sem ter que fazer nenhuma loucura aí, mexer com os hormônios, porque o nosso corpo é inteligente o suficiente para emagrecer de forma natural e de forma gratuita, né? Então, assim, eu tenho visto profissionais maravilhosos de outras áreas que também estão adotando essa abordagem do natural, né? E que eles entendem que o nosso corpo é inteligente o suficiente para poder reagir, né? E porque a gente não nasceu para ser gordo, gente. A gente não nasceu para estar sobrepeso. A gente não nasceu para ser doente. A gente nasceu para ter saúde, né? Deus que está no céu e a natureza que está aqui na terra, que nos alimenta, são papai e mamãe e fizeram a gente com a maior perfeição desse planeta. Nós somos perfeitos e o nosso corpo tem um funcionamento que nem os milhares de cientistas trabalhando dia após dia conseguem chegar aos pés de entender tamanha inteligência, né? Mas um grande cientista lá em 2016, o nome dele é Yoshinori Ohsumi, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Isso falando do quê? Tcharam! Do jejum. Isso, muito obrigada pelo café. Estou aqui com a minha xicrinha dos meus 4 animaizinhos do zodíaco, muito linda, tomando o meu café sem açúcar. Boa tarde, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tomar café sem açúcar, chá sem açúcar. Por quê? Porque toda vez que você toma um líquido que tenha adoçante, açúcar, mel, óleo de coco, manteiga de ghee, o que quer que seja, você libera insulina. E o que acontece quando você libera insulina? O seu corpo começa a engordar. Yes! Então, se você quer engordar, tá bom? Então fica tomando café o tempo inteiro. Então, Rogério, mas depende. Porque, olha, o café fraquinho sem açúcar é maravilhoso. E aí, sabe o que acontece? Você começa a saborear o café. Porque o açúcar, ele predomina. Quando você coloca o açúcar no café, você perde o gosto do café e você fica mais com o gosto de açúcar. Boa tarde, tá bom? Então, entre as refeições, as únicas coisas que a gente pode pôr na boca: água com gás, água com limão, chá sem açúcar e café sem açúcar. E sem adoçante também, porque está comprovado que adoçante libera insulina. Tá bom? Os meus pacientes, quando estavam diabéticos, porque hoje não estão mais, tá bom? Vou falar do efeito platô. Ótima pergunta, tá bom? Então, esses pacientes que eram diabéticos e hoje não são mais, mesmo... Oi, Emily! Mesmo quando eles eram diabéticos, eles usavam açúcar, eles não usavam adoçante, porque adoçante é um perigo. Tá bom? Então, hello! Hoje a gente teve aí, ó, uma pergunta bem bacana, o efeito platô, né? Então vamos falar disso? Vamos aproveitar. Obrigada pelo tema. Vamos falar do efeito platô. Bianca, fiz dieta, continuo dieta, boa tarde, parei de emagrecer. Bianca, tô fazendo jejum, continuo no jejum, parei de emagrecer. Bianca, tô fazendo o que quer que seja para emagrecer, me matando na academia e agora eu entrei num platô. E o que é esse platô? É quando mesmo você fazendo coisas que deveriam te emagrecer, você para de emagrecer.
tá? Então eu vou explicar para vocês, porque eu, Bianquinha, estou num platô, gente, desde que o meu bebê nasceu, tá bom? E eu faço jejum de 24 horas, eu faço uma refeição por dia, a não ser em alguns períodos do ciclo menstrual, que a mulher não pode fazer mais de 16 horas de jejum, aí eu como 2 vezes por dia, mas fora isso, eu como uma vez por dia, tá bom? Parei de amamentar, voltei em uma vez por dia. Mas, Bianca, por que você está no platô? Então, eu vou explicar para vocês. Existem alguns motivos para a gente entrar no platô, tá? O primeiro, eu vou explicar o mais complicado primeiro, tá bom? O nosso corpo, gente, já falei que ele é a máquina mais inteligente deste universo, não é nem do planeta. Então, esta máquina inteligente, quando você... Então, Rogério, você precisa ver se você realmente tem hipoglicemia, tá? Mede lá, porque muitas vezes a gente tem sintoma de hipoglicemia, mas está com a glicemia alta, tá bom? E a resistência à insulina, assim... precisa dar uma olhadinha. Confirma lá com o exame, tá bom? Confirma lá com o exame. Vamos ver se é realmente hipoglicemia, tá bom? Porque assim, gente, glicemia até 50, 49, entendeu? É a minha glicemia de jejum, 49, 50, tá? Desde criança. Então a gente também tem que entender que nem todo mundo tem 60, 70. Assim como muitas pessoas, eu, por exemplo, a minha pressão normal é 9/6. Entendeu? É 9/6. Aí precisa, Rogério, fazer uma avaliação bem bacana do que está acontecendo com você, tá bom? Por que a sua glicemia está baixa, tá? Pode ser um excesso de insulina, tá bom? E a gente vai falar da insulina daqui a pouco. Então, assim... Então, eu comendo a minha bato 70, 75, 79 depois que eu como feijoada. Tá bom? Então depende. Então a primeira coisa, gente, é que os nossos valores basais de batimento cardíaco, de pressão arterial, de glicemia, nem sempre é igual de todo mundo. Deu para entender? Então, às vezes a sua pressão é mais alta e é normal para você, é mais baixa e é normal para você. Tudo isso a gente tem que ter um acompanhamento, porque algumas pessoas têm um funcionamento do corpo diferente. Tá? Agora, vamos lá para as questões do platô. Por que eu paro de emagrecer? Eu tenho uma cliente, vou dar o exemplo dela, mas já vi centenas de pessoas passarem por isso. Ela tinha colesterol alto, triglicérides alto, ela tinha gordura nas artérias, ela tinha um monte de inflamações, tá? E bem obesa, tá? Então é assim, ela emagreceu 6 quilos... Aí ela entrou num platô, ao ponto, gente, dela fazer 48 horas de jejum. Ela comia, assim, 3, 4 vezes por semana. Se sentia ótima. Mas ela não estava emagrecendo mais. Aí eu falei assim pra ela. Falei, olha, faz o seguinte, vai fazer exame. Quando ela fez os exames, os marcadores de inflamação dela sumiram. Colesterol estava lá embaixo, triglicérides estava lá embaixo, glicemia estava lá embaixo. O que isso significa? Que às vezes o seu corpo começa a fazer uma manutenção interna, tirar a gordura do seu fígado, tirar os ovários policísticos, né? Ele começa a se alimentar desses cistos, ele pode tratar um tumor, ele pode tratar nódulos, porque na verdade ele vai usar todo esse excesso como comida quando você faz jejum. Sabe o Pac-Man? Sabe o come-come? Então, quando você faz jejum, as células come-come saem comendo tudo que é ruim dentro do seu corpo. E se você tá com a glicemia muito alta, colesterol muito alto, triglicérides muito alto, gordura nos seus vasos, se você tá com gordura no fígado, se você tem inflamações, esses come-come vão lá, ó. Tá bom? Aí você para de emagrecer por fora, mas na verdade você está emagrecendo por dentro. Gente, ninguém desmaia, tá? Quando a gente faz um jejum aí, legal, com acompanhamento, né? Tudo bonitinho, não, ninguém desmaia. Fiquem tranquilos, tá bom? Bom, então esse é o primeiro motivo pro platô.
tá? Que o seu corpo vai parar de emagrecer você por fora, ele vai parar das célulazinhas aí, ó, Pac-Man, fazer come na gordura fora e vai começar a fazer a faxina dentro, ok? Beleza? Então esse é o número 1. Vamos para o motivo número 2 do platô. Por que uma pessoa pode entrar no platô? Porque ela tem uma resistência à insulina já. Ela já ficava comendo toda hora, comendo de 2 em 2 horas, tomando café com açúcar o tempo inteiro, chá com açúcar o tempo inteiro, café com adoçante, bala diet, mastigando Trident. Então, quer dizer, a pessoa fica liberando insulina toda hora. Obrigada pelo café. Tá? E aí quando você cria uma resistência à insulina, aí é difícil de você emagrecer. Aí jejuns curtos de 14 e 16 horas, vai chegar uma hora que não vai funcionar mais. Tá? Você não vai engordar, mas você também não vai emagrecer. E aí nesses casos você precisa 1, 2 vezes por semana começar a esticar esse jejum, tá? Para 18, para 20 horas, até a hora que você vê que 24 horas de jejum é chuchu beleza, boa tarde, que fazer uma refeição por dia é tranquilo. Gente, hoje os maiores lutadores de UFC comem 1 vez por dia. Os maiores campeões de boxe internacional comem 1 vez por dia. Então, se esses caras e essas mulheres que têm esse nível de atividade física, de gasto energético, se eles comem 1 vez por dia, por que a gente que trabalha com o popozão na cadeira, boa tarde, precisa comer mais? Não precisa, tá bom? Não precisa. Adultos não precisam comer mais de 1 vez por dia. Pode comer 2 vezes por dia, mas que isso já não precisa, tá bom? Começa devagar. O nosso corpo não gosta de mudanças bruscas. O nosso corpo não gosta de mudanças radicais, tá bom? Então começa devagarinho. Tomar creatinina antes do treino quebra o jejum? Quebra. E aí é o seguinte, quando você toma creatinina, leva um tempo para essa creatinina poder chegar no seu músculo para trabalhar, tá? Então tem algumas escolas de treino de musculação que dizem que você deve tomar creatinina à noite, tá? À noite, e aí você vai treinar de manhã. Tá bom? Ou você toma ela após o almoço e treina à noite, beleza? Porque não é assim, gente, tomei, já tá no meu músculo, tá? As coisas têm que passar pelo estômago, tem que passar pelo intestino, tem que ir para sua corrente sanguínea, muita coisa tem que passar pelo fígado. Até isso estar ali disponível para você leva tempo, ok? É assim, gente, cada um tem que escolher o que é importante para si, mas ninguém precisa comer mais de 3 vezes por dia, tá? Após os 18 anos, não precisa. Eu tenho pacientes de 87 anos que comem 2 vezes por dia e às vezes comem 1 vez só, tá? E isso foi comprovado em 2016 com o Prêmio Nobel de Medicina. A questão é que um monte de médicos, nutricionistas e outros profissionais da saúde não falam disso porque eles estão desinformados, eles estão desatualizados. Então vocês podem ir no Google, vai no Google, tá bom? E coloca lá, Prêmio Nobel de Medicina de 2016, tá? Assim, Prêmio Nobel de Medicina de 2016. Quem é que vai discutir com o Prêmio Nobel de Medicina? Não é? Só se alguém ganhar o próximo Prêmio Nobel de Medicina, né? Falando que o jejum não faz esses milagres que ele faz. Agora, por que a mídia não traz isso pra gente, né? Porque quando você faz jejum, você cura diabetes, você cura Alzheimer, você cura Parkinson, você cura pressão alta, você cura alergia, você cura doenças pulmonares como bronquite, asma,
tá? Você cura tanta doença que sabe o que vai acontecer quando você fizer jejum? Você não vai mais ficar doente. Aí sabe o que acontece quando você não fica mais doente? Você não compra remédio. Aí sabe o que acontece quando você não compra remédio? A Big Pharma, que é a indústria farmacêutica, a indústria ziliardária, começa a ficar pobre. Aí vocês acham que eles vão querer isso? Lógico que não. Por isso que eles querem a gente entupido de comida, entupido de remédio. Beijo! Eles querem a gente entupido de doença, porque aí você não sai do hospital, não sai dos laboratórios, não sai do consultório, não sai da farmácia, não sai do mercado, e aí você trabalha para pagar coisas que te deixam cada vez mais doente. Porque você tomar um remédio para curar uma doença, legal. Agora, você tomar um remédio que não vai te curar, não existe isso, você tem que tomar esse remédio pro resto da sua vida. Não existe isso, até porque quando a gente faz 24 horas de jejum, as nossas células cardíacas começam a ser reparadas. Então, quer dizer, o coração fica novinho em folha. O intestino fica novinho em folha, a gente começa a produzir célula-tronco. O que isso significa? São as células que vão reparar os seus tecidos, que vão ficar perfeitinhos, do jeito que seu DNA manda que seja, sem estar estragado mais, tá? É recuperação 100% do organismo. Tá bom? Porque inclusive hoje a gente sabe que até as doenças autoimunes, até o diabetes tipo 1, que é aquele que a pessoa nasce com defeito no pâncreas, até esse diabetes pode ser curado, gente, tá? Com jejum. Então tem aí zilhares de artigos, tá? Pressão alta, glicose alta deve fazer jejum, porque o jejum é a cura para esses problemas, tá? Mas vou repetir que a mídia não vai falar disso, tá bom? A mídia não vai falar disso. Então, o efeito platô que eu estava falando, obrigada por me lembrar, vamos voltar para o efeito platô, certo? Então, se você come o tempo inteiro, se você tá sobrepeso há muito tempo, 25 horas de jejum, linda! Mua! Parabéns! E para a parte espiritual, tá saindo um vídeo no YouTube, entrem lá no meu canal do YouTube Bianca Brasil, que essa semana vai sair um vídeo sobre o jejum e a espiritualidade, tá? Pode tomar água no jejum, pode tomar café sem açúcar, chá sem açúcar, tá bom? Bom, então voltando pro platô. Se você está sobrepeso há muito tempo, se você comia toda hora, ficava liberando insulina toda hora, então você vai precisar esticar um pouquinho esse jejum, tá bom? Para reverter esse processo no seu organismo, tá bom? Para ele diminuir essa resistência à insulina e poder emagrecer. Outra questão, tá, gente? Outra questão que pode te deixar no efeito platô, que aí é onde eu me coloco, tá? E eu não tenho problema nenhum em falar para vocês das minhas dificuldades, porque quando eu falo para vocês das minhas dificuldades, eu falo com muita propriedade, né? Não é o que eu estou observando em pacientes, mas o que eu estou sentindo. Então vamos lá. Eu engravidei do meu bebê, eu estava com 54, 55 quilos, tá bom? Tava bem magra, tá? Que eu gosto, usando calça 34, tá? Isso em 2017. Beleza. Fui lá, engravidei, engordei acho que 8 quilos na minha gravidez, né? Pari, já saí do hospital, gente, com 60 quilos, tá bom? Beleza. Um mês eu já estava com 59. Aí parei de amamentar, gente, eu tô parada no 58 há 2 anos quase, 1 ano e meio. Tá bom? 1 ano e meio. Comendo uma vez por dia. Bianca, por que você não emagrece mais? Não, tô no meu 36. Tô legal. Tá bom? Mas eu gosto de estar no 34. Eu ainda quero emagrecer mais 3 quilos para eu me sentir livre, leve e solta. Ó lá. Eu me curei dos meus ovários policísticos com jejum. Aí eu engravidei, porque eu queria ter um menino. Tinha 2 meninas, tá? Então faz o jejum sim, que jejum cura ovários policísticos, né? O meu bebê chorava muito. Eu tive várias questões assim com o meu bebê. Eu estava mal, estava sozinha, estava muito nervosa.
nervosa, tá? Então o que acontece? Desde que meu bebê nasceu, o meu nível de cortisol se mantém altíssimo. Tá? Por quê? Porque sou eu sozinha para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha casa, para cuidar da roupa, para cuidar da comida, para ajudar eles na aula, né? Que tá todo mundo fazendo aula online. Então, quer dizer, os níveis de cortisol são altíssimos, tá bom? E o que acontece quando o seu nível de estresse é alto? Quando o seu nível de estresse é alto, para onde o cortisol vai, a glicemia vai atrás. Então, se você passa muito estresse, por mais que você não coma, tá? Por mais que você não coma, a sua glicemia não baixa, a sua insulina não baixa, você não emagrece. Deu para entender? Então, essa é a explicação da medicina ocidental. Tá? Na medicina oriental também tem uma outra explicação desse mesmo fenômeno. Quando você tem questões emocionais que você precisa lidar, que você precisa dar atenção, sabe o que acontece? Se você emagrece, ela vai sair. Vocês já perceberam que quando a gente começa a emagrecer, a gente fica com pavio curto, a gente fica sem filtro? Vocês já perceberam isso? Né? Que eu lembro meu pai quando eu era criança, ele falava assim: tô fazendo dieta, nem mexe comigo, hein? Né? Porque a gente fica mais nervoso. E por que a gente fica mais nervoso? Porque a gente perde os filtros, tá? Vocês já ouviram aquela frase? Come que fica quietinho, come que passa. Porque quando a gente come, a gente tem uma sensação de alívio, de calma, de tranquilidade. Só que esse comer para ficar calmo, ele vai te resolver de um lado, que você vai ficar calminho, e vai te lascar de outro, porque a insulina alta causa inflamação, eleva a pressão, destrói o seu rim, acaba com a sua visão, pode te dar diabetes, inflamação, alergias, ovários policísticos, câncer, Alzheimer. É tanta doença horrível, tá? Que a insulina alta pode provocar. Então, quer dizer, você fica calmo agora, mas daqui a pouco você descobre uma doença tenebrosa. Não vale a pena. Tá bom? Mas agora a gente também tem que entender que a gente tá com esse período lindo, fofo de pandemia, e a gente não pode sair de casa, a gente não pode beijar quem a gente ama, a gente não pode ir para um lugar gostoso, a gente vai viajar. Eu não fui, mas eu vejo o pessoal indo viajar morrendo de medo. Então, quer dizer, o pessoal vai viajar para curtir, mas está em altos níveis de estresse. Você vai trabalhar com estresse alto, com medo, pegar transporte público, né? Um monte de gente não está respeitando. Eu às vezes vejo nos lugares todo mundo sem máscara, sabe? A gente não está num momento de brincar, né? Mas a gente fica numa tensão terrível, não é? Eu fico assim, né? Vou na feira 7 horas da manhã, porque não tem ninguém. Vou no mercado no horário que não tem ninguém. Geralmente peço para entregar. Então, quer dizer, como é que você vai diminuir o seu nível de estresse? Boa tarde. Como é que você vai diminuir a sua glicemia? Como é que você vai diminuir o seu cortisol, né? Aí eu sempre falo assim para vocês, olha, uma forma de controlar o seu cortisol é você liberando ocitocina, que é aquele hormônio da conexão, do abraço, do carinho, né? De fazer coisas que você gosta. Mas dá tempo de fazer isso? Dá tempo? Eu trabalho de domingo a domingo. Dá tempo de fazer isso? Tenho meus filhos aqui de domingo a domingo. Cozinhar de domingo a domingo. Quem é que consegue? E eu falo isso principalmente para as mulheres. Tem gente que fala assim, você é puxa-saco de mulher. Eu não sou puxa-saco de mulher. Mas mulher é punk, cara. Ser mulher não é brincadeira. Ainda mais que a gente tá num momento que, além da gente cuidar de tudo da casa, cuidar de tudo dos filhos e os filhos trancados dentro de casa com a gente ainda tem que trabalhar e pagar conta, ainda tem que passar rímel no olho, é ou não é? Ainda tem que dar aí, as piruetas para fazer um exercício físico dentro de casa, né? Então, como é que o nosso cortisol não vai subir,
né? E às vezes a gente podia ir numa missa, num culto, a gente podia estar com os nossos amigos, podia estar num parque com tranquilidade, e hoje a gente não pode mais. Depilação, Deus me livre, eu Gillette, porque eu já tenho dor suficiente na minha vida. Vocês que fazem depilação, vocês são guerreiras, cara. Eu assim, admiro vocês. Eu não faço, não. Eu vou na Gillette, tá bom? Porque não dá. É muita dor nesse mundo. Boa tarde, tá? Então, por isso, água com limão não quebra o jejum, tá? E água com limão o dia todo é ótimo. Nossa, água com limão faz milagre no nosso sangue, tá bom? É bem legal. Só não pode tomar água com limão quando tá resfriado, tá? Não pode, tá? Então vamos lá. Gente, voltando. Então, por que as mulheres têm maior dificuldade de emagrecer e os homens têm maior facilidade de emagrecer, né? As mulheres têm mais facilidade para engordar, né? Mulher engorda muito mais rápido que o homem e emagrece muito mais devagar, né? E os homens é o contrário, eles demoram mais para engordar e eles emagrecem mais rápido, tá bom? Por quê? Porque a gente também vive numa sociedade, gente, independente se vocês são de direita, de esquerda, de uma religião ou de outra, a gente tem que encarar a real. Obrigada, Roberta. A gente tem que encarar a real. E o que é a real? Nós, mulheres, somos presas numa série de questões, né? Questões morais, questões sexuais, né? Questões da sociedade que exige muito da gente. Então, por exemplo, você tá em casa, você praticamente é a dona do lar, quem é dona dos filhos, quem tem que ajudar os filhos a estudar, fazer comida, né? Lavar roupa, cuidar de tudo e ainda trabalhar. E do homem só é exigido trabalhar, não é? Não que trabalhar seja pouco, mas você tem a mulher trabalhando e o homem trabalhando, beleza. Aí o homem termina de trabalhar, ele pode assistir Netflix, ele pode jogar com os amigos dele, né? Ele pode ficar no jogo online, ele vai lá fazer as coisinhas dele. E a mulher tem que correr com a casa, com a comida, com a roupa, com os filhos, não é? Então o nível de estresse da mulher é muito mais alto. Deu para entender? O nível de estresse da mulher. Eu sou especialista em psiquiatria, Roberta. Então é assim, o nível de estresse da mulher é muito mais alto. Tudo bem? Então, quando o nível de estresse é alto, o cortisol sobe. Tá bom? Falando de hormônios, o cortisol sobe. Quando o cortisol sobe, a sua glicemia sobe. Quando a sua glicemia sobe, a sua insulina sobe. Aí isso é a receita perfeita para engordar, criar inflamações no seu corpo, dores, né? Dores, a gente fala até de fibromialgia aí, que é muito comum hoje em dia e que é horrível, né? Porque é uma doença tenebrosa, tá? E que vem do estresse. Agora, como jejum é ótimo para compulsão alimentar. Ótimo. Agora, você fez uma pergunta muito legal, Rayane. Deixa eu falar um pouquinho sobre a compulsão alimentar. Lembra que Jesus falou assim, que nem só de pão vive o homem? E aí ele falou isso e ele jejuou por 40 dias. Tá? Jesus é o campeão mundial do jejum de toda a nossa história. Tá bom? Ele fez 40 dias de jejum, tá? Por isso que eu falo, ele é o cara, ele é, tá? Que ele tá lá, comprovou, tá na Bíblia, tudo lindo, ele é o cara e ele deu exemplo pra gente de tudo que é maravilhoso, certo? Então, quando ele falou, nem só de pão vive o homem, é porque, gente, a gente não se alimenta só de comida. Tá? Então a compulsão alimentar significa que você está com fome, mas a pergunta é fome de quê? Sabe por quê? Porque a gente pode se alimentar pela boca, né? A gente pode se alimentar pelo nariz, com cheiro gostoso, né? Um incenso, um borrifador gostoso aí com cheirinho de flores. A gente pode se alimentar pelo ouvido. Todos os nossos orifícios, gente, que entram é forma de se alimentar. Então, você pode se alimentar ouvindo alguma coisa legal, um podcast, uma música que você gosta. Você pode se alimentar através dos seus olhos, lendo um livro legal, estudando alguma coisa legal, vendo um vídeo bacana, tá?
Carinho também alimenta. Gente, vamos lá? Vou convidar vocês para ir lá para uns anos atrás, quando a gente dava uns pega, quando a gente era novinho e dava uns esfregão, uns pega no bofe na bofa. Lembra? Gente, quando a gente era novinho e ia namorar, quem é que sentia fome? Fala para mim. Ai, me conta, levanta a mão aí. Quem é que sentia fome quando era jovem, cheio de libido? Quem é que sentia fome? Quando você tá com alguém que você gosta, que você ama, que você morre de tesão, como é que você vai sentir fome? Ai, dá licença, vamos parar com os amassos que eu vou comer um hambúrguer? Não existe isso. Agora, quando você tá fazendo uma coisa que é um pé no seu saco, que é chato, que te deixa nervoso, que te deixa estressado, parar pra comer, dá uma aliviada, não é? Parar pra comer dá uma aliviada. Então entenda que o parar para comer não é fome, tá bom? É você dar um chega para lá no seu estresse, porque a comida acalma, tá? A comida acalma. E alergia, gente, praticamente toda alergia pode ser curada, tá bom? Com jejum, tá? Praticamente toda alergia pode ser curada com jejum, tá? E problemas psiquiátricos e neurológicos também, né? Porque a gente regula os neurotransmissores, a gente regula hormônios da alegria, a gente regula tudo quando a gente faz jejum. E outra, tem mais outra questão. Tem coisa melhor do que você pegar aquela roupa que você gosta, você vestir e se sentir bem? Tem coisa melhor do que você se olhar no espelho e se amar, né? Porque quando você não se ama, é muito fácil as pessoas te controlarem, te manipularem, falarem que você não vale, né? Mas quando você se ama e você entende o seu valor, aí a porca torce o rabo, gente, pro lado do outro, né? Torce o rabo pro lado do outro, porque se eu sou segura de quem eu sou, do que eu faço, daquilo que eu vejo quando eu olho no espelho, ninguém vai me manipular, né? Porque eu sou segura de mim, eu não preciso da opinião alheia, não é? Eu não preciso da opinião alheia. E eu sou tão segura do que eu falo que muitas vezes as pessoas entram, ai, jejum faz mal. Falo, gente, eu tô falando, eu tô passando para vocês informação lá desde 2016 da medicina ocidental, que começou aí com o Prêmio Nobel de Medicina. Eu tô falando para vocês dos caras top, entendeu? Ensina a fazer o jejum. Vamos começar com 13 horas. Se você não faz jejum, começa com 13 horas e para de beliscar. Porque beliscar é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Ai, Bianca, mas eu gosto de barrinha, de maçã, de chocolate. Junta tudo e põe na refeição que você vai fazer. Não fica comendo de pouquinho em pouquinho, tá bom? É melhor você comer uma feijoada no almoço e uma pizza na janta do que você ficar comendo fruta, barrinha de cereal de 2 em 2 horas. Tá? Isso está comprovado. E ser magra não tem nada a ver, tá bom? Não tem nada a ver. A moça que trabalha comigo, que edita os meus vídeos, ela é assim, ó, assim, e ela faz jejum. Ela come uma vez por dia. Você ganha massa muscular quando você jejua, porque quando você está jejuando, o hormônio do crescimento que constrói massa magra aumenta até 2.700 vezes. Ai, gente, é só coisa boa. Olha lá, o colesterol alto, então o jejum vai emagrecer esse colesterol, beleza? Então o jejum vai tirar esse colesterol. Tenho vários clientes que são magérrimos, japoneses assim, só a carcaça. Eles chegam aqui super magros, mas colesterol, triglicérides lá em cima, gordura no fígado, tá bom? E o jejum cura isso naturalmente de graça. E entre uma refeição e a outra, café sem açúcar, chá sem açúcar, água com limão, água com gás, tá bom? Sem beliscar, e começa com 13 horas de jejum. Adoçante é péssimo, tá?
tá? Causa câncer, libera insulina, adoçante não é legal não, tá bom? Então um beijo grande, tá? Entra lá no Instagram, entra lá no YouTube, eu tenho um monte de vídeos específicos para quem quer emagrecer. Beijo enorme, muita saúde, muito amor, muita alegria para vocês, tá bom? E até a próxima. Tchau, obrigada!